Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Vamos dar início à nossa aula com o estudo da língua regência nominal. Nas informações de endereços de imóveis, indica-se com frequência o local da edificação de duas maneiras: situado, situada na, e situado, situada a. Veja isso nas legendas das ilustrações. Casarão situado na Rua da Constituição, na esquina com a Rua República do Líbano, no centro do Rio de Janeiro. Olha lá, situado na. Palacete Pinho, imóvel situado à Rua Doutor Assis, número 586, Belém do Pará. Situado a. Edifício Moreira Garcês, situado na Rua 15 de Novembro, no centro de Curitiba. Situado na. Prédio sede da Secretaria Municipal de Defesa Social e da Guarda Civil Municipal de Mossoró, situado à Rua João Pessoa, centro da cidade. Situado a. Agora leia a acepção do verbo situar, tal como ela aparece no dicionário Howard e que é aquela que nos interessa. O que é a acepção? A acepção é cada sentido, significado de uma palavra ou de uma frase em cada contexto, né? Cada situação, cada contexto em que essa palavra é usada. No caso aqui, o verbo situar. Situar, preposição em, entre, colocar-se, pôr-se em determinado lugar, estabelecer-se, as coisas em seu devido lugar, se, entre os velhos amigos. Considerando esse verbete, quer dizer, esse conjunto de significados e informações do verbo situar, qual seria a preposição exigida na norma padrão? A preposição em. Olha lá, situar, preposição em, entre. Então, de acordo com a norma padrão, a preposição exigida é a preposição em. O que é regência nominal? A regência nominal é a relação de dependência que se estabelece de um nome ou sintagma nominal, chamado termo regido, para com outro nome. Esse nome pode ser um substantivo, adjetivo ou advérbio, chamado termo regente. O nome regente determina a preposição que deve preceder o complemento. Por exemplo, o custo do aparelho é acessível a famílias de baixa renda. Temos lá o nome acessível, o termo regente. Acessível é o adjetivo, que é o nome, termo regente. A, regido pela preposição a. Famílias de baixa renda é o termo regido, ou seja, o complemento nominal. O termo que completa aquele nome acessível. Diferentemente da regência verbal, em que, dependendo da transitividade do verbo, o termo regido pode ser um objeto direto, um objeto indireto ou ambos, na regência nominal, o termo regido sempre será um complemento nominal. A preposição é regida pelo nome, ou seja, ela intermedia a relação entre o nome e seu complemento. Olha, nome, acessível, seu complemento, famílias de baixa renda, e a preposição a fazendo a intermediação, a ligação. Vamos comparar o complemento nominal com o complemento verbal, já estudado em aulas anteriores, por meio de frases em que você possa perceber a passagem do verbo ao nome e a permanência da mesma preposição. Por exemplo,
A notícia refere-se ao temporal de ontem. Refere-se, do verbo referir, refere-se a quê? Ao temporal de ontem. Então, olha lá, o verbo, transitivo indireto, preposição a e o complemento verbal. Portanto, temos regência verbal. Já no exemplo abaixo, a notícia faz referência ao temporal de ontem. Referência o nome, que é um substantivo, a que? Faz referência a que? Ao temporal de ontem. Temporal de ontem é o complemento nominal, que completa lá o significado do nome referência, e olha a preposição. Então, a mesma preposição lá na regência verbal, ela vai aparecer ali na regência nominal. Regência nominal e variação linguística. A diferença entre a linguagem formal e a informal, ou entre a língua escrita e a língua oral, reflete-se também no caso da regência nominal, embora isso aconteça em grau bem menor que na regência verbal. É importante conhecer a regência recomendada pelas normas da gramática para não se enganar em situações que exigem o uso da norma padrão, tanto na modalidade escrita como na oral. Se tiver dúvidas, consulte uma gramática ou um dicionário de regência nominal. Assim, você vai incorporando a regência correta do verbo e mostrará que conhece o assunto. Aqui nós temos o Dicionário Prático de Regência Nominal do Celso Pedro Luft. Regência de alguns nomes. Agora estudaremos alguns casos de seleção da preposição que estabelece a ligação entre o nome e seu complemento. Você perceberá que algumas delas são selecionadas conforme sua ligação com o nome. Por exemplo, regência verbal, referir-se a. Na regência nominal, referência a. Lá, regência verbal, o verbo referir-se. Aqui, o nome referência. Situar-se em. Na regência nominal, situado em. Tá? Repare a mesma preposição. Em. Ansiar por. O verbo ansiar na regência verbal. Na regência nominal, ansioso por. O adjetivo, que é o nome, com a mesma preposição por. Bom, agora vamos ver os nomes e as suas referidas preposições. 1. Acessível a, que significa fácil de atingir. As informações estão acessíveis aos interessados. Acessíveis a quem? Aos interessados. 2. Adverso a, que se encontra em oposição. A situação econômica do país é adversa ao aumento de empregos. Adversa a quê? Ao aumento de empregos. Olha a preposição a mais o artigo o, que é igual a ao. 3. Ansioso por, desejoso. O homem estava ansioso por livrar-se do problema. 4. Apto para, a, é igual a habilidoso, capaz. Então, eu posso usar a preposição para ou a preposição a, no sentido de habilitado, capaz. O candidato estava apto a obter a vaga. 5. Coerente com, que significa em que há coesão, que tem nexo, ligação. A resposta é coerente com a pergunta. 6. Coetâneo de, que é da mesma idade. Os coetâneos de Chico Buarque de Holanda compuseram músicas inesquecíveis. 7. Conforme a ou conforme com. Semelhante, concordante. As medidas estão conformes ao ou com o regimento do clube. 8. Contemporâneo de, que existiu na mesma época. A maioria dos contemporâneos da Segunda Guerra Mundial já se foi.
9. Contíguo a, que toca em, que está próximo. Ouvimos vozes na sala contígua ao escritório. 10. Compatível com, que significa que pode ser exercido ao mesmo tempo por um mesmo indivíduo, capaz de funcionar conjuntamente. Este cargo é compatível com a capacidade de José. 11. Equivalente a, que tem igual valor, força ou peso. Os incentivos à agricultura foram equivalentes a 5% do produto interno bruto. 12. Grato a, agradecido a, que significa agradecido a. O rapaz mostrou-se grato aos amigos que o socorreram. 13. Hostil a, que se opõe a, adversário de. As leis eram hostis aos interesses dos trabalhadores. 14. Morador em, residente em. Morador, residente, situado, regem com a preposição em. João é morador na rua Doutor Ribeiro, número 130. 15. Negligente em, descuidado em. Os parentes foram negligentes nos cuidados com a saúde de Dona Antônia. 16. Preferível a, que deve ser preferido. Refletir antes de falar é preferível a falar sem pensar. 17. Rebelde a, que não submete a. Os jovens são rebeldes à tradição. 18. Relativo a, que tem relação com. A questão relativa aos indígenas foi resolvida. 19. Situado em, localizado em, que eu já havia falado anteriormente, rege com a preposição em. A casa está situada na rua Correntes. Observação. Prefira situado ou situada a em acito em, para fugir do jargão dos documentos legais. Tá? Então, na variação da norma padrão, deve-se usar situado em, no lugar de cito a ou cito em. 20. Vizinho de ou vizinho a, próximo de, próximo a. Os moradores vizinhos da praça incomodam-se com o barulho, ou os moradores vizinhos à praça incomodam-se com o barulho. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.